Salve, salve pessoal, bora falar do Internacional e a vitória importante sobre a equipe do Vitória, placar de 3-1 no estádio gigante da Beira-Rio. As avaliações do técnico Roger Machado, as projeções do Inter visando o G6 e também, claro, quem sabe o G4. E o Grenal já começou, nós falaremos sobre tudo isso a partir de agora, mas antes não te esquece de deixar teu like, ativar as notificações, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Bora tentar chegar na marca dos 2.000 inscritos ainda nesses últimos dias do mês de setembro. Pessoal, bora lá, vamos falar sobre esse triunfo do Inter sobre a equipe do Vitória. 3 pontos fundamentais. Numa atuação que, na minha visão, sobrou transpiração. O Internacional correu, o Inter buscou essa vitória, não deixou em nenhum momento a equipe do Vitória, de uma certa forma, dominar o jogo, mesmo que depois do gol da equipe do Vitória de desconto, quando estava 2-0 para o Inter, o próprio Vitória teve uma oportunidade de empatar o jogo, mas o Inter conseguiu se manter vivo, soube sofrer e ainda marcou o terceiro gol na reta final do jogo, onde tudo parecia estar se complicando de uma certa forma, mas o Inter foi lá e confirmou 3 pontos fundamentais visando as brigas que o Inter tem nesse campeonato brasileiro, que são G6 e G4, e por que não sonhar com um pouquinho a mais, sonhar com o título do campeonato brasileiro, se o pessoal lá da frente começar a tropeçar, né? A tropeçar principalmente. Mas tudo vai depender muito do Internacional a partir de agora. Tem na sequência agora um jogo contra o Corinthians e depois tem o Clássico Grenal. E o Clássico Grenal é um ponto importante do vídeo de hoje, mas a gente vai falar daqui pra frente. Porque agora eu quero falar justamente sobre essa atuação do Internacional, que não foi tão inspirada. O Inter não conseguiu aplicar aquele jogo que conseguiu contra o Cuiabá, por exemplo, a boa atuação que teve, que a gente conseguiu observar diante da equipe do São Paulo fora de casa, a atuação contra o próprio Fortaleza. O Inter teve um primeiro tempo, principalmente, muito abaixo da expectativa. E acho que teve um pouco de mérito do Vitória, e isso inclusive foi dito pelo técnico Roger Machado, que ele explicou a forma como a equipe do Vitória se porta contra as equipes que ela enfrenta, que é justamente fechando muito essa compactação, dando a bola para a equipe adversária, porque o Vitória gosta de jogar nesse contra-ataque, sabe sofrer o jogo, então o Inter encontrou muitas dificuldades com esse jogo. Mesmo assim, no final do primeiro tempo, o Inter tem uma oportunidade, o Bruno Gomes, depois de uma jogada trabalhada com o Alan Patrick, sofre um pênalti e o Inter consegue abrir o marcador, o que dá uma tranquilidade para ir para o vestiário e voltar para o segundo tempo melhor. E eu digo melhor porque o Inter volta melhor de fato, o Inter melhora no início do segundo tempo até o gol marcado pelo Wesley. Uma bela jogada individual, inclusive, do Wesley, que recebe o passe, consegue já virar em direção à área, ganha individualmente na sua habilidade e consegue dar um belo toque na saída do goleiro. Um gol que por pouco não saiu contra o próprio Cuiabá, né? A jogada foi muito parecida, só que naquela oportunidade a bola acabou batendo na trave. Hoje não. Hoje ele conseguiu converter, inclusive o Wesley foi o destaque da partida, marcando 2 gols nessa vitória por 3-1 diante da equipe de Salvador, a equipe da Bahia. Então, pessoal, o Inter soube sofrer e entendeu o jogo, entendeu as dificuldades que a equipe do Vitória iria apresentar. Não entendeu um pouco na bola parada, e o Roger Machado falou sobre isso. A bola parada foi muito trabalhada, principalmente pela falta de entrosamento do Vitão com o Cleiton Sampaio. O Roger também falou que os dois se conhecem, jogaram na Seleção Brasileira Sub-15 juntos, tem uma memória aí, né, de entrosamento, mas no profissional, no jogo de Série A, num nível tão competitivo como é o Campeonato Brasileiro, faltou esse entrosamento e por isso que ele focou muito nessa bola parada. O gol do Vitória acabou saindo nesse lance. O Roger até falou que vai avaliar o que aconteceu de errado, mas tem que dar um mérito também para a boa cobrança do jogador do Vitória, que conseguiu encontrar o seu companheiro livre para marcar o gol de desconto. Depois o Vitória teve uma nova chance e o Inter depois se assentou no jogo, conseguiu boas trocas do Roger Machado, fizeram efeito. O Alário entrou um pouco atrapalhado, mas depois conseguiu se movimentar bem e auxiliar principalmente na retenção de bola. O Bruno Tabata entrou
também muito bem, retornando de lesão. É muito importante que ele tenha as condições totais de jogo. Teve algumas atuações individuais que ficaram abaixo, mas é perfeitamente normal. E na reta final do jogo eu também achei que o Inter teve uma certa dificuldade física. Acho que o Inter sentiu um pouco de desgaste, porque o Inter jogou no meio de semana, recuperou o jogo atrasado e o Vitória estava sereno, estava tranquilo, não teve essa preocupação no meio de semana. Então o Inter teve também essa situação da preparação física, mas mesmo assim conseguiu de novo marcar um gol na reta final do jogo. E o Inter tem feito muito isso. Eu acho fundamental a gente destacar isso, porque mostra que o Inter está numa boa preparação e está bem fisicamente. Preocupações desse jogo, que o próprio Roger Machado também destacou, que são as lesões. A gente perdeu o Borré antes do jogo, o Borré não deve ficar afastado por um longo tempo, pelo menos é a esperança do Roger, ele tem uma ideia do que aconteceu e segundo ele deve ficar apenas um jogo fora, porque a gente tem uma data FIFA aí pela frente, então ele vai ter tempo para se recuperar. E a gente teve também a situação do Fernando, que no campo aqui do Beira-Rio a gente teve uma ideia que era uma situação na panturrilha, mas o Roger acabou destacando que poderia ser alguma questão no tornozelo também. Outro ponto de atenção, ver a questão do Fernando, mas o Fernando recebeu o terceiro cartão amarelo, não poderá ficar à disposição para o jogo contra a equipe do Corinthians, então terá 20 dias praticamente para se recuperar desse desconforto ou uma possível pequena lesão. Então são aí os destaques que a gente tem que observar negativamente de um Inter que perdeu o Rogel, que tem a situação do mercado, e esses desfalques podem fazer falta lá na frente, principalmente nessa perseguição de G6 e de G4. E falando sobre isso, a rodada não foi tão amigável com o Inter. O Inter ganhou uma posição com essa vitória, eu acho que isso a gente tem que comemorar. Acabou conseguindo ultrapassar o Cruzeiro, que ficou no empate com a equipe do Vasco, mas não conseguiu entrar no G6. O Inter tem a pontuação do G6, tem os mesmos 45 pontos que o Bahia, com um jogo a menos que a equipe baiana, mas tem menos vitórias e por isso não entra aí dentro do grupo que estaria indo para a Libertadores da América de 2025. Mas repito, o Inter tem um jogo a menos, é um confronto direto contra o Flamengo. O Flamengo também ganhou na rodada com um gol no último minuto, retorna para o G4. O Inter, se ganhar o jogo atrasado contra a equipe do Flamengo, iguala o número de pontuação da equipe carioca, mas também não ultrapassa o rubro-negro por questão dessas vitórias, que o Inter ainda está muito atrasado no campeonato em relação à parte de cima da tabela. Sobre título, a gente começa a pensar mais para frente, quem sabe depois de uma vitória contra o Corinthians, ou quem sabe contra o Grêmio também, Clássico Grenal. O que importa é que o Inter está somando pontos, o Inter vem aí de uma sequência de 8 jogos sem derrota, e desses 8 jogos são 6 vitórias e 2 empates. Estamos falando aí de 20 e 24 pontos, isso é muito importante, é uma sequência de arrancada fundamental para essas pretensões de Libertadores. E o Roger já falou, pessoal, o foco, o objetivo é Libertadores. O sonho é o título. Os jogadores na zona mista destacam isso. Enquanto tiver chance, o Inter vai continuar sonhando com o título. E tem que pensar isso, tem que pensar grande. Que o Palmeiras tropece, que o Botafogo tropece. O Palmeiras é o único desses times que estão ponteando o campeonato que não tem outra competição junto com o Internacional, mas vamos ver se a gente consegue alcançar. O Botafogo vai ter que dividir atenções aí com a Libertadores da América também. Tá certo, pessoal? Então, sobre tabela, sobre o jogo de hoje, é isso. E agora um assunto que tá muito forte no Beira-Rio, tá muito claro, o Inter sim está pensando no Clássico Grenal. O Roger falou que não tem como planejar, que é muito difícil, que a semana do jogador do treinador é um dia, que um mês são 3 dias, que um semestre é uma semana, que um mês equivale a um ano. Só que quando se fala de Clássico Grenal, a gente sabe que é diferente. E o Inter, sim, está focado nesse Clássico Grenal. Primeiro, pessoalmente para o Roger, é o primeiro dele à frente do Internacional. Ele sabe que tem uma cobrança, ele sabe que vai ser um jogo muito importante para ele, tanto para o lado do Inter quanto para o lado do Grêmio, porque é um ídolo do lado adversário. Mas, mesmo assim, ele se contém, ele não quer muito pensar nessa situação agora.
Só que o discurso ele muda quando se fala dos pendurados. O Inter tem muitos jogadores pendurados para esse jogo contra o Corinthians que, recebendo o cartão amarelo, estarão fora do Clássico Grenal. E são peças importantes. O Wanderson, tudo bem, não entrou hoje, mas é um jogador que pode aparecer. Tem o Ener Valencia, que recebeu um cartão amarelo e ficou pendurado. Tem a situação do Thiago Maia, que recebeu um cartão amarelo e ficou pendurado também. Enfim, o Bruno Gomes também é um jogador que está pendurado e é titular absoluto da lateral direita. Então são nomes que podem atrapalhar nessa questão de planejamento. Só que o Roger disse, cara, eu não vou poder tirar o pé, não vou poder falar para os jogadores tirarem um pé no jogo contra o Corinthians. Se a gente entender que pode poupar visando o Grenal, nós vamos conversar, porque essa conversa relacionada aos jogadores que estão pendurados, sim, essa conversa a gente tem diariamente, faz parte do planejamento do treinador. Então sim, o Inter está pensando no Clássico Grenal, o Inter está pensando em alternativas para não ter desfalques para esse clássico e o Inter também está focado nesse jogo contra o Corinthians. Afinal, valem 3 pontos, assim como vale o Clássico Grenal. Na minha opinião, tem que ir com o que tem de melhor contra o Corinthians e depois a gente vê o que vai ter à disposição para o Clássico. Tá certo, pessoal? A gente volta amanhã com mais destaques do Internacional aqui no canal. Deixa teu like, ativa as notificações, compartilha o conteúdo e não te esquece de te inscrever. Vai ser muito importante a gente atingir essa marca de 2.000 no primeiro mês. Faltam menos de 100, pessoal. Eu confio muito em todos vocês. Tá certo? Baita vitória hoje. Vamos comemorar e eu espero todo mundo no Expresso VDG nessa segunda-feira às 10 da manhã ao vivo no Voz do Gigante. Tá certo? Valeu!